Então, pessoal, muito boa noite. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente agora. Esse é o nosso mini curso aqui de noções introdutórias de inteligência artificial. É, Aqui temos nossos nomes, né? Queria agradecer mais uma vez a todos os colegas aqui, Amanda, Giovana e Moisés, então, né, que se dedicaram bastante aí para a gente poder apresentar esse mini curso hoje e espero que vocês gostem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai contemplar nesse mini curso. Aqui na tela vocês têm alguns dos conteúdos que a gente vai abordar hoje, né? A gente vai desde a história da inteligência artificial, o que é de fato inteligência artificial, até algumas aplicações, e no finalzinho também a gente vai dar uma olhada em um exemplo para vocês terem uma visão um pouco mais concreta, né? Se tudo der certo, vocês vão sair daqui hoje com mais conhecimento sobre inteligência artificial. Esse é o nosso objetivo principal aqui. Então, sem mais delongas, né, eu já vou começar com a nossa introdução. Se você puder passar mais uma vez o slide. Não sei se vocês já assistiram um filme ou se leram um livro também, 2001, Odisseia no Espaço. Quem já viu provavelmente reconhece essa imagem aí emblemática, né, que é o HAL 9000, o computador de bordo de uma nave espacial. E ele não está aqui por acaso, né, não foi uma imagem que entrou por acidente na nossa apresentação, muito pelo contrário, a gente colocou ela para ilustrar, né, essa imagem emblemática, né, da máquina como a máquina inteligente contra o homem. Né? Não quero tentar não dar muito spoiler aqui sobre o filme, mas quando a gente fala sobre inteligência artificial, vários assuntos vêm à mente, né? Vêm muitas perguntas, vem medo, vem questão de ser substituído pela máquina. E, enfim, apesar de todas essas preocupações, né, que muitas vezes são importantes, a gente está aqui para trazer uma coisa mais esclarecedora, né? Então, como eu falei, o objetivo é que vocês saiam daqui com um conhecimento mais legal e mais uma visão um pouco mais interessante sobre a inteligência artificial. Então, eu vou começar falando sobre a história, né? Vamos dar uma analisada aqui com calma em que momento que a inteligência artificial surge para a gente, né? Eu trouxe aqui uma imagem com um recorte mais especificamente do século XX, né? A gente tem alguns pontos aqui mais importantes que aconteceram, mas eu vou trabalhar com calma ali, a gente vai passando década a década, tá? Alguns aqui que a gente pode ver, se puder voltar rapidinho, obrigado. Alguns que a gente pode ver, principalmente a conferência de Dartmouth, vou falar sobre ela também. Tem a questão do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A gente tem muita coisa legal aí para trabalhar nesse primeiro pedaço do nosso mini curso aqui sobre a questão histórica. Pode passar o slide, Giovanni. Muito obrigado. Então, não sei se vocês assistiram a palestra mais cedo. O nosso palestrante também comentou bastante sobre a história da inteligência artificial. E o ponto inicial, né, em que momento a inteligência artificial aparece de fato, quem que inventou, quem que começou, a gente tem algumas divergências, tá? Depende muito da fonte que você está analisando, mas eu trouxe para vocês uma referência interessante que é dos anos 40, que foi a pesquisa desenvolvida por esses dois brilhantes pesquisadores, né, Walter Pitts e Warren McCulloch, eu acho que é assim. Um deles, o primeiro, né, da esquerda, que é o Walter, é, foi um matemático, né, estudioso da lógica, e o segundo foi um grande neuroanatomista também, um psiquiatra muitíssimo importante. E por que eles estão abrindo aqui a nossa sessão de história da inteligência artificial? Porque eles escreveram um artigo de extrema importância em 1943, falando sobre o primeiro modelo computacional do neurônio. Então, o que acontece? Com a ajuda de Warren McCulloch, que era o nosso médico, nosso psiquiatra, eles tentaram entender como é que eles poderiam fazer uma representação do neurônio do cérebro humano através de mecanismos matemáticos e computacionais. E aí, em 1943, eles publicaram esse brilhante artigo
propondo o nosso neurônio, que até hoje, inclusive, ele é utilizado nos nossos modelos modernos, e para vocês verem, né, a inteligência artificial, que é um tópico que está tão em alta, está, né, fervendo agora no mercado, nas redes sociais, é, em 1940 a gente já começa a explorar. Então, apesar de ainda não se falar sobre inteligência artificial nessa época, eu quis trazer esse marco zero aqui como a publicação do artigo deles em relação ao modelo do neurônio artificial. E aí, se a gente vai para a década seguinte, aí sim a gente tem um momento mais emblemático, principalmente ali no ano de 1956. É, esse homem que está na foto é ninguém menos do que John McCarthy, né? Foi um brilhante cientista da computação, de suma importância, a gente ainda vai falar dele hoje, né? Mas os anos 50 ficaram muito marcados justamente por esse tema ganhar o nome inteligência artificial. Inclusive, foi o próprio John McCarthy que cunhou esse termo. Então, a gente chama de inteligência artificial porque ele, lá em 1956, decidiu chamar assim, principalmente num evento que a gente vai ver agora no próximo slide, muito importante para a história da inteligência artificial, que foi a Conferência de Dartmouth. A Conferência de Dartmouth foi um período de 8 semanas que aconteceu na Universidade de Dartmouth, lá no Nordeste dos Estados Unidos, em que você teve a participação de várias mentes da ciência da computação, né? Muitas pessoas assim, brilhantes, referências na área, e eles basicamente utilizaram dessas semanas para poder juntar todas essas ideias sobre o que a gente consegue fazer que os humanos fazem, mas utilizando máquinas, né? Tentando abordar justamente essa questão de resolver problemas através das máquinas. E que mais? O que é interessante sobre essa conferência? Bom, 8 semanas. Ah, sim, foi justamente nessa conferência que o termo inteligência artificial foi cunhado. Então, eles trabalharam diversos assuntos diferentes. É interessante, depois, se vocês puderem dar uma lida sobre isso, eu recomendo bastante. Vocês vão ver que eles discutiam desde questões de problemas de cunho mais matemático e lógico, até questões sobre abstração e criatividade, né? Em que momento será que a gente consegue, ou a partir de que mecanismos a gente consegue fazer com que uma máquina consiga abstrair, né? Ter o poder de abstração, e também muitas outras questões, né? Então, essa conferência foi um marco importantíssimo. De lá, esses cientistas não só produziram, né, durante essas 8 semanas, material valiosíssimo que iria conduzir boa parte das pesquisas nas próximas décadas, mas também, assim, começaram, né, a questionar o que dá para fazer, o que não dá, né? Vamos explorar, né? O que tem para ser explorado e como que a gente pode explorar. Então, foi um marco de suma importância para a história da IA. Ainda ali nos anos 50, também temos o desenvolvimento do perceptron por Frank Rosenblatt. O perceptron ele é considerado a primeira rede neural artificial que a gente tem. Tá? Então, voltando lá para os anos 40, a gente viu que o neurônio artificial foi inventado. Né? Ele foi modelado, no caso, né? Um modelo matemático e computacional. Nos anos 50, o Frank Rosenblatt fez uma rede neural de um único neurônio, né, de uma única camada, e posteriormente a gente vai ver que, apesar de ser muito interessante, né, ele fez com base, se eu não me engano, ele foi inspirado pela visão de uma mosca, né, a visão, como funciona a visão dos mamíferos também. A ideia era fazer um classificador, né? Era fazer algo que pudesse identificar padrões. Então, apesar da sua proposta ser brilhante para a época e ter conseguido resultados interessantes, ela tinha algumas limitações e eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante. Mas, assim, foi um marco importantíssimo. O Perceptron também é algo que está nesse vocabulário. Se vocês forem estudar mais a fundo a inteligência artificial, vocês vão esbarrar com esse termo bastante. Então, marco importantíssimo ainda ali acho que para 1956, mais para o final dos anos 50. Posteriormente também, como eu falei, esse modelo ele recebeu algumas críticas, inclusive por um dos cientistas que também estava lá na conferência de Dartmouth, que a gente falou, mas eu vou chegar lá também, a gente vai ver isso já nos próximos slides. E aí a gente dá entrada nos anos 60, né? Os anos 60, eles foram marcados por um grande investimento do Departamento de Defesa
dos Estados Unidos nessas pesquisas. Então, você tem pesquisas ocorrendo tanto assim, em função de interesse próprio do Departamento de Defesa, né, quanto também de outras universidades. Você tem pesquisas financiadas pela DARPA também, na época era a ARPA, no MIT, muitas de inteligência artificial. Então, foi um período também marcado por isso, porque, de novo, a conferência foi na década anterior e se levantaram questões que eram muito promissoras, né? Então, a gente, até pouco tempo, o computador já era uma coisa meio impensável, né? E as coisas foram evoluindo muito, muito rapidamente, e as possibilidades eram muitas. Então, existia esse interesse e esse fomento por parte do governo dos Estados Unidos para que essas pesquisas se conduzissem, né? Só como um exemplo também, nesse mesmo período, essas pesquisas que foram financiadas, dentre elas você tem também as pesquisas que depois ocorreriam no surgimento da internet, né? Da ARPANET. Inclusive tinha esse nome no início, porque era do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Mas nesse período também, como eu falei, né, um dos pesquisadores, acho que foi o eu vou ficar vendo, Marvin Minsky, também estava lá na conferência de Dartmouth. Ele publicou um livro assim, fazendo um estudo sobre o Perceptron, que é aquele dispositivo que eu comentei no slide anterior, e ele apresentou algumas críticas, né? Era um livro que tratava sobre a utilização do Perceptron para geometria, se eu não me engano, e o maior problema era que o Perceptron tinha algumas limitações em relação a problemas que não são linearmente separáveis, porque ele é um classificador, mas em algumas situações ele não poderia resolver os problemas, e aí, em função disso, em função dessas críticas e também ao longo, né, de novo, a gente está falando de pesquisas nos anos 60, tentando fazer inteligência artificial. As coisas não caminharam no ritmo que todo mundo estava esperando. E aí, justamente por isso, como houve essa quebra de expectativa, a gente tem um período entre a década de 60 e de 80 que a gente chama de inverno da IA. Esse nome vem justamente da ideia de que, assim, se praticamente congelou os investimentos nas pesquisas, não tinha mais aquele hype, né, sobre os resultados que iam ser atingidos, e isso acabou acarretando num período que não se teve muito desenvolvimento. Algumas pesquisas continuaram, mas foi um momento de atrofiamento e não de crescimento dessa área. E esse período durou até mais ou menos até 1981, até o início da década de 80. E aí, nos anos 80, algumas coisas interessantes aconteceram que reavivaram a área da inteligência artificial novamente. Uma delas foi a popularização dos sistemas especialistas do Edward Feigenbaum. Esses sistemas especialistas, basicamente, eram programas de computador que eram baseados no conhecimento teórico de algum especialista, né? Então, para ilustrar aqui, imagina que eu queira criar um programa para poder fazer um diagnóstico, né? Eu quero saber se, dados alguns sintomas, características num paciente, eu consigo determinar se aquele paciente está doente ou não. Ou para um banco, por exemplo, fazer uma análise de crédito com base em alguns parâmetros. Esses parâmetros, eles seriam introduzidos no modelo através do conhecimento de alguém da área, alguém que entende. Então, você precisa de um médico para entender quais parâmetros determinam que alguém está com uma determinada doença. Ou, no caso da análise de crédito, você precisa de um especialista também para dizer quais são os parâmetros para avaliar o crédito de um determinado cliente. Então, apesar das limitações, esses sistemas eram extremamente úteis, eles tinham uma aplicação prática para as áreas para as quais eles eram desenvolvidos, e esse tipo de movimento popularizou bastante a inteligência artificial. Então, não mais a gente estava naquele período congelado, isso trouxe os olhares novamente para a pesquisa na área, então o financiamento também voltou com força nos anos 80. E um outro evento que também ocorre nessa mesma década é a computação de quinta geração. O Japão
nessa mesma época, nesse mesmo período, resolve fazer uma proposta um pouco maluca, né? Mas basicamente eles queriam criar uma nova geração de máquinas e eles fazem isso investindo bem pesado em computação paralela, que até então não era uma realidade, né? A maioria dos processadores eles funcionavam com era processamento serial e não em paralelo. Só que esse movimento acaba não vingando, não gera o resultado que o Japão esperava, mas serviu também, principalmente para o que é do nosso interesse aqui hoje, para fomentar novamente as pesquisas da inteligência artificial. Então, você provoca algumas colaborações entre os pesquisadores japoneses e pesquisadores de outros países. Então, novamente, a gente está voltando a colocar força ali no crescimento e desenvolvimento da inteligência artificial. Nos anos 90, nos anos 90 temos aí essa imagem emblemática, né, do nosso enxadrista Garry Kasparov, né, um dos maiores mestres, né, de xadrez, pelo menos aí dos últimos anos. Mas vamos lá, o que aconteceu nos anos 90? Primeiro que a gente teve o boom da internet, né, a web, a World Wide Web. E com isso, com o advento da internet, os computadores também ficaram mais populares, né? E em função disso, você também tinha essa ideia, pô, se os computadores estão popularizando, as pessoas estão tendo mais computadores, faz sentido a gente procurar desenvolver coisas para esses computadores também. Então, isso também ajudou, auxiliou bastante nas pesquisas de inteligência artificial. E aí, é muito emblemática essa partida que eu comentei da foto contra a Deep Blue. A Deep Blue foi um programa que a IBM fez, se eu não me engano, e basicamente foi um modelo de inteligência artificial que foi treinado para jogar xadrez e, na época, Garry Kasparov era o campeão mundial, se eu não me engano, e tinha sido o campeão mundial mais novo da sua época também, acho que aos 22 anos de idade ele se tornou campeão mundial. Então, assim, não era só um jogador muito bom, era o jogador de xadrez da época. E aí, em 1997, ele é derrotado por uma máquina. Agora, pensem vocês qual seria o impacto em 1997, o campeão mundial de xadrez ser vencido por uma máquina, né, por um computador. Então, não só o marketing foi muito bom, né, mas para o que é legal para a gente também, como eu não canso de repetir aqui hoje, isso também chamou muita atenção e também influenciou bastante de forma positiva para as nossas pesquisas e para o desenvolvimento da inteligência artificial. Aí a gente chega nos anos 2000, algumas coisas interessantes acontecem nos anos 2000, rola até um pouquinho de deep learning, mas o que eu trouxe aqui para a gente destacar mais como os marcos que eu achei mais interessantes são uma competição que teve da DARPA, né? Eu não sei se ela proporciona essa competição todo ano, mas é uma competição em que os participantes precisam desenvolver um modelo de condução, né, para dirigir um carro, um veículo, e é numa pista específica, né, com algumas... eu esqueci o termo agora. Não sei se rally é o melhor termo, mas assim, não é numa rua bonitinha, asfaltada, asfalto plano, novo, entendeu? É para ser difícil mesmo, né? É para ser meio complicado. E aí a Universidade de Stanford ganha essa competição no ano de 2005. De novo, eles utilizaram conhecimento aí de anos e pesquisa em cima de inteligência artificial para poder fazer para esse feito. E também uma outra coisa interessante que acontece nos anos 2000 é a previsão do Ray Kurzweil sobre a singularidade tecnológica, né? Esse cara é um autor, ele é um futurista, assim, famoso, e ele basicamente escreve um livro falando sobre isso, né? Como é que vai ser o futuro, como o futuro vai ser radicalmente diferente do que a gente acha, do que a gente vê hoje, né? No presente, em função do crescimento exponencial das máquinas, né, da tecnologia e, consequentemente, da inteligência artificial também. E aí ele chama de singularidade esse momento onde, em teoria, né, a máquina iria transcender o ser humano, né? Então, assim, ele dá uma previsão dizendo que vai ser nos próximos 40 anos, né? A gente está uns 20, a gente está uns 15 anos aí, né, para isso aí acontecer. Não sei se vai rolar, né, galera? Vamos ver, vamos ver. E aí, nos anos 2010 também, muitas coisas acontecem que são bem legais. Não sei se vocês se lembram, eu lembro disso, assim, me marcou bastante essa questão da Siri, né? Foi anunciado em 2011, numa das conferências da Apple, né, que é padrão, assim, da companhia. Eles anunciam finalmente assistente de voz Siri, né, que agora, olha que interessante, você
pode utilizar não só a linguagem natural para fazer as pesquisas, como você já fazia, né, no Google, em alguns buscadores, mas agora você tem um assistente de voz pessoal no seu celular. E aí você pode fazer perguntas para ela utilizando o idioma que você fala. Então, se você fala inglês, você pergunta em inglês. Se você fala português, você pergunta em português. E, claro, a inteligência artificial está por trás disso, né? Óbvio, você tem processamento de linguagem natural envolvido, reconhecimento de voz e diversas outras tecnologias que são da área de inteligência artificial para que a Siri pudesse funcionar. Claro, ela ainda não era um chat GPT, que a gente também vai chegar lá, mas ela era, sim, também fortemente baseada em sistemas de inteligência artificial. Outra coisa que acontece também na década de 2010 é o advento do Big Data e do Deep Learning. Assim, o Deep Learning já existia antes, né? Acho que as teorias começam ali em 1980, se eu não me engano, mas ele só foi ganhar força com o avanço também do poder de computação das nossas máquinas. Então, teve que esperar um tempinho para que o Deep Learning ficasse também não só para que ele ficasse mais viável e praticável, né? E a mesma coisa também com Big Data, né? Com o avanço, novamente, dos nossos equipamentos, as tecnologias de memória, a manipulação de dados, você consegue armazenar mais dados mais rápido, acessar mais rápido, e essas duas questões conseguiram fazer com que hoje a gente estivesse onde estamos, né? Então, o que o presente nos mostra? Eu acho que o que mais chama atenção, o que mais se fala hoje em dia principalmente os Large Language Models, né? Assim como o Chat GPT, né? Então, são modelos, assim, super recentes, né? Surgiram nos últimos anos, pelo menos para uso, assim, a popularização é uma coisa super recente e com um poder que a gente não tinha visto ainda, né? A IA generativa também, apesar do ChatGPT também estar incluído nesse grupo, não só a gente está vendo a geração de textos, né, mas a gente vê geração de imagem, geração de vídeo. Então, são tempos bem interessantes, né, para a gente estar envolvido com a tecnologia. Além de outras ferramentas também que eu não comentei aqui. E aí, antes de encerrar essa minha parte, né, essa minha colaboração aqui com o trabalho, eu queria também trazer para vocês uma distinção que a gente tem na área, uma forma da gente classificar as inteligências artificiais. Né? E aí, para isso, eu queria que vocês tomassem um tempinho, né, para se fazer essas perguntas aqui, né? Como, por exemplo, quando a gente fala de inteligência artificial, né, a gente fala muito inteligência artificial, IA, inteligência, o que uma máquina precisa fazer para que a gente possa chamar ela de inteligente? Né? Como é que a gente diz que uma máquina é inteligente? Quais são os critérios? Né? O que é inteligência? Ela tem que pensar que nem um ser humano? Se né, caso a gente responda sim, como que a gente avalia isso? Como é que a gente diz que ela pensa? Como é que a gente vai medir isso? Né? Então, são perguntas importantes, né? Não são triviais, não tem uma resposta clara, definida, bonitinha, tá? É para vocês pensarem mesmo. E aí eu trago essa distinção aqui entre inteligência artificial forte e fraca, né? Não sei se vocês já assistiram, também trazendo mais um filme aqui, o Ex Machina. Recomendo se não assistiram. Muito bom, um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Muito obrigado, Mário Veronese Medina, pela recomendação. Brilhante. E nesse filme, tentando também não dar muito spoiler, você tem uma inteligência artificial forte desenvolvida por um cientista que é como se fosse o dono da Google ali dentro do contexto, né, com outro nome, a Blue Book, mas basicamente o que é apresentado para a gente sobre essa inteligência artificial? Que ela é autoconsciente e ela funciona como um ser humano. Então, a proposta de uma IA forte, que é o exemplo lá da Ada, no filme Ex Machina, é que a inteligência artificial ela opere e ela consiga desempenhar funções semelhantes, se não idênticas, ao ser humano. E isso é uma coisa que, por enquanto, só existe de maneira conceitual. Tá? Não existe uma inteligência artificial forte hoje, senão, pelo menos não que a gente saiba. Se existir, é secreto, a gente não está sabendo de nada. E aí, coisas interessantes também, ainda sobre essa questão de avaliar a inteligência artificial forte, para vocês verem como não é uma questão trivial também, é comum a gente falar sobre esses dois testes, né? O teste de Turing e o teste do quarto chinês. O teste de Turing, que ele chamava
de jogo da imitação é basicamente quando você tem uma máquina tentando se passar por uma pessoa para uma outra pessoa. Então, dado uma janela de tempo, se eu tenho uma pessoa conversando com essa máquina e ela não percebe que ela está conversando com uma máquina, em tese, Turing diz que isso é condição suficiente para dizer que essa máquina é inteligente. Né? Isso é o teste de Turing, resumindo muito, tá? Agora, já no teste do quarto chinês, que é muito legal vocês pensarem nisso também, principalmente por a gente estar vivendo esse momento do chat GPT e tudo mais, desses modelos dos LLMs, que é o seguinte, imagina que eu pego uma pessoa, pode ser, sei lá, um de vocês, e a gente coloca essa pessoa dentro de um quarto, tá? E nesse quarto não tem janela, só tem uma porta, a porta está trancada, não dá para sair e tal, e tem uma pessoa do lado de fora. Mas essas pessoas não se veem e não se comunicam através da fala, tá? Dentro da sala, eu tenho um manual que instrui essa pessoa que está lá dentro a responder coisas em chinês. Agora perceba, eu estou assumindo aqui também, é importante para esse experimento, que essa pessoa não fala nada de chinês, ela não entende nada, nada de mandarim, cantonês, nada, zero. Então, tudo que está ali naquele manual não é inteligível para ela. Ela não sabe o que está rolando e tal. Mas aquele manual é o suficiente para ela utilizar, caso ela receba uma mensagem por debaixo da porta, por exemplo, um papel escrito em chinês, ela consegue pegar esse papel, olhar ali para o manual, escrever alguma coisa, ela não faz ideia do que está escrito, mas ela escreve e devolve. A pessoa que está do lado de fora tem a impressão de que está conversando com outro chinês, ou né, com alguém que tem proficiência em chinês. Perfeito, sim, seguindo todas as regras gramaticais, de sintaxe, de forma impecável. Só que a pessoa que está lá dentro não faz ideia do que se passa, qual é o assunto, sobre o que ela está falando. E aí o que é legal, né, sobre esse experimento, né, essa questão do teste do quarto chinês, é justamente essa. Ele serve para ilustrar que, mesmo que o modelo seja capaz de reproduzir esses outputs, essas saídas, né, esses textos, de forma assim rebuscada, no detalhe, e desempenhar essas funções que a gente acha, né, que a gente considera e são de fato, né, incríveis, isso não nos diz, isso não comprova que esses modelos entendem de fato o que está ali. Então, esse é um ponto importante também. Não só por esse motivo, mas por esse motivo também que a gente não poderia pegar uma inteligência artificial desses modelos, como o ChatGPT, e chamar de inteligência artificial forte. Ele não tem compreensão sobre aquilo que ele está falando. Então, é um outro parâmetro muito legal para a gente avaliar. É, e isso foi a inteligência artificial forte, né? A fraca, se por um lado a gente tem na forte a característica de ser generalista, né, de conseguir desempenhar as funções que um ser humano desempenha, e talvez até melhor e tal, na IA fraca a gente tem o contrário, né? A gente tem um escopo mais fechado, mais direcionado, restrito a algumas funções específicas, para resolver alguns problemas em particular. Então, tem até esse quadrinho aí, né, que ilustra um pouquinho, né? Você tem ali o Strong AI do lado esquerdo, né, a forte, que é tipo um robô e tal, que nem um ser humano, e a fraca mostrando tipo um mecanismo de busca, né? Porque é justamente isso, né? A inteligência artificial está em um monte de ferramentas que a gente utiliza e elas estão aplicadas para um escopo, para uma resolução de problemas específicos. Né? Tem outros casos também, como no mercado financeiro, modelos de predição, tem para jogos também, como o próprio jogo de xadrez, que nem a gente viu lá, o que aconteceu na década de 90 com Kasparov. Então, assim, existem várias possibilidades, mas mesmo assim, essas IAs, por mais incríveis e emocionante que seja, estar vivo e ver isso funcionando e utilizar, elas são fracas dentro dessa nossa nomenclatura. E aí, antes de eu passar agora a palavra para a Amanda, eu deixo vocês com essa imagem, mais uma imagem mostrando, né, ilustrando também essa diferença. Né? Então, de um lado você vê ali um cérebro com as ideias, porque a inteligência artificial forte é como se fosse isso mesmo, é tipo um cérebro humano, enquanto a inteligência artificial fraca é mais aquela para as aplicações direcionadas dentro do seu celular, do seu computador e de outras ferramentas que estão aí no nosso cotidiano. Então, muitíssimo obrigado, pessoal. Vou passar a palavra agora para a nossa Amanda Maíse. Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, como ele falou, meu nome é Amanda. Eu irei falar aqui sobre os 4 tipos de aprendizagem na IA e também inteligência artificial versus machine learning versus deep learning. Então, para começar, a gente pode ver que existem 4 tipos de aprendizagem na IA.
é o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado, o aprendizado por reforço e o semi-supervisionado. No aprendizado supervisionado, a gente treina computadores usando exemplos de entrada de dados e as saídas correspondentes, então, resultados desses dados. E nisso a gente tem um modelo que é conhecido como modelo de classificação. Nesse caso, eu irei citar 2 modelos, que é a classificação e a regressão. Então, eu não vou começar pelo modelo de classificação. No modelo de classificação, eu vou utilizar um exemplo. Então, a gente está construindo um modelo para classificar e-mails, então, entre spam e os e-mails legítimos, que não são spam. Então, para isso, a gente vai utilizar diversos e-mails contendo resposta spam. Então, através das características dos e-mails, como palavras-chave, o comprimento do texto, a presença dos links, o algoritmo ele vai aprender a rotular o conteúdo como spam. Então, esse modelo é um modelo de classificação. Então, ele vai identificar esses padrões, como eu havia falado, palavra-chave, comprimento de texto, presença de link, e assim ele vai associar cada categoria. Então, ele vai permitir que, posteriormente, esse modelo classifique os novos e-mails. Então, conforme a gente vai recebendo e-mail, ele vai classificando com base no treinamento que ele recebeu anteriormente. Então, dessa forma, é possível que a gente consiga filtrar e organizar ali a nossa caixa de entrada de uma maneira mais eficiente. Já no modelo de regressão, ele é um modelo estatístico. Então, nele, a gente consegue analisar as relações entre 2 variáveis numéricas. Então, por exemplo, uma empresa, ela utiliza um modelo de regressão para avaliar futuras vendas. Então, com base nos dados, no histórico de vendas dessa empresa e com o resultado, né, que vai conter nesse histórico, a gente consegue uma tomada de decisão, a gente consegue criar uma estratégia de o que vai ser melhor nas futuras vendas ali daquela empresa. E aí a gente vai para o próximo, que é o aprendizado não supervisionado. Nesse, os computadores eles vão explorar os dados não rotulados para descobrir o padrão de estruturas que estão ali ocultos, né? Então, ele ainda vai ter que decifrar esses dados. Nisso, nós temos o agrupamento, a associação e a otimização, que são 3 modelos. Então, o primeiro é o agrupamento, que no caso seria esse clustering. Nele é um processo para agrupar, como o nome já diz, e categorizar os dados. Então, por exemplo, uma loja virtual, um e-commerce. Nele podemos identificar os padrões e os grupos de compras semelhantes, né? Ou seja, ele analisa as informações, identifica os grupos de clientes que tendem a comprar determinados produtos, outros grupos que preferem outro tipo de produto e assim por diante. Então, ele vai classificando as pessoas que têm ou não comprar determinado tipo de produto, né? Então, assim, a estratégia de marketing, ele pode desenvolver uma oferta, uma recomendação para determinado grupo, né? Então, se uma pessoa, ela compra mais eletrônico, então vai já ter oferta, recomendações para aquela pessoa. Se outro grupo compra algo relacionado a animais de estimação, então já vai ter mais relacionado a essa questão. Então, agora eu vou falar sobre a associação. Na associação, ele faz a análise justamente como o nome diz, para associação. Então, ele busca descobrir as relações e padrões entre os diferentes elementos de um conjunto dos dados ali. Então, por exemplo, ele vai identificar que uma pessoa, ela compra um produto X. Também, ele tende a adquirir um produto Y. Então, utilizando uma parte do exemplo que eu falei anteriormente. Se uma pessoa, ela compra ração para gato, então, ali ele vai analisar esses dados e falar assim, certo, o Enzo está comprando ração para gato, então ele tem a tendência de comprar roupa para gato ou brinquedo para gato. Então, a otimização. Na otimização, ele vai servir para encontrar uma melhor solução dentro daquelas possibilidades ali. Então, por exemplo, ele tem 5 opções, ele vai ver qual que é a melhor dentro dessas 5 opções. Então, na otimização, a gente tem um container. Então, dentro desse container, ele vai determinar a rota que é mais viável e mais eficiente para a entrega, né? Então, o pessoal que compra muito na Shopee, na Amazon, é mais ou menos isso. Então, uma rota ali que vai chegar mais rapidamente aos entregues da melhor forma possível. Bom, o aprendizado por reforço. Esse nome já
a gente já consegue tirar muitas informações sobre, né? Então, por exemplo, quando a gente mesmo está estudando, sempre fala, é bom você continuar, você escrever e não parar, para fixar o conhecimento. Então, é basicamente isso. O aprendizado por reforço, ele é muito utilizado na robótica e nos jogos. Mas por quê? Porque esse agente, ele é treinado para tomar várias decisões. Então, em troca, ele recebe recompensa ou penalidade. É basicamente como se fosse o erro e o acerto, né? Então, ali a gente tem até uma imagenzinha do cachorro para ilustrar. Então, balança ali o sininho e tem os comandos. Então, a partir do reforço, se ele acertar, ele vai receber uma recompensa, se ele errar, é uma penalidade, né? Então, o objetivo é que esse agente ele aprenda a tomar as melhores decisões para poder potencializar as recompensas ao longo desse prazo, né? Então, se ele ir pelo caminho correto, então ele vai ter mais os objetivos ali certinho. Então, um exemplo disso é o AlphaGo. Não sei se todo mundo conhece. Eu acredito que não, que a gente não joga muito aqui no Brasil. Mas ele é um programa de computador, no caso, uma inteligência artificial, que ele joga tabuleiro de Go. Provavelmente quem acompanha algo ocidental já viu como se fosse... Parece a nossa dama aqui, mas são várias bolinhas em um tabuleiro enorme, né? Então, esse é o Go. Então, como que essa inteligência artificial, como que esse programa faz isso? Ele fez a análise de todos os jogos disponíveis, então todas as jogadas ali, ele analisou esses dados para descobrir qual que seria a melhor estratégia para ele chegar à vitória, que esse é o objetivo dele. Então, depois de analisar, ele começou a jogar contra ele mesmo. Então, ele recolheu esses dados todos os jogos disponíveis, começou a jogar contra si, para nisso ele poder ter a melhor assertividade ali. Então, através do aprendizado de reforço, ele foi aperfeiçoando as habilidades. Assim, ele aprendeu as estratégias, como eu falei, para levar até a vitória, que esse é o objetivo. Tanto que em 2017 existe um campeão mundial chamado Kedi. Então, ele é o campeão mundial de Go e ele foi derrotado por essa inteligência artificial e por isso esse programa ele ficou muito conhecido. Então, de tanto ele aprender, analisar os dados e ficar ali naquele reforço, como o nome já diz, ele conseguiu vencer o campeão. Bom, agora, o semi-supervisionado. No semi-supervisionado, uma parte dos dados ele é rotulado, então ele recebe ali como se fosse uma etiqueta. Ele recebe, ele é rotulado, e a outra parte ele não é rotulado. Então, uma parte ele tem uma etiqueta, outra parte ele não tem. Então, nisso a gente consegue aproveitar ambos os dados, que é não rotulado e rotulado. Então, quando utilizamos o algoritmo, os tipos de aprendizado em conjunto, a gente consegue filtrar melhor essa informação. Então, nesse exemplo, eu irei utilizar regressão logística e árvore de decisão. A gente possui outros exemplos aqui, mas não irei aprofundar, não é um caso, é uma introdução. Então, para isso, eu vou pegar a Netflix como exemplo. A Netflix, se alguém tiver com o celular à mão disponível, pode até dar uma olhadinha no que eu vou estar falando. Então, esses dados rotulados seriam as classificações dos usuários em relação ao conteúdo avaliado. Então, na Netflix, você assistiu um filme, assistiu um seriado, tem aquela avaliação. Gostei, não é para mim, ou gostei muito, né? Então, esses dados que não são rotulados, eles seriam os conteúdos não avaliados. Então, um conteúdo que você não deu nota, talvez até um conteúdo que provavelmente você não assistiu, né? Então, para isso, ele vai analisar os dados rotulados e ele vai poder utilizar o algoritmo de aprendizado supervisionado, que é o que eu havia mencionado. Então, com isso, ele vai utilizar juntamente a regressão logística e árvore de decisão. Então, ele vai identificar os padrões de preferência do usuário. Então, se você assistir mais um seriado de determinado gênero, um desenho, um musical, então ele vai pegar essas informações, qual é a sua preferência ali do seu perfil, né? E em seguida, ele vai aplicar esses padrões dos dados não rotulados. Então, tem ali as avaliações e ele vai pegar os que são do mesmo gênero, só que você ainda não deu uma nota. Assim, ele vai poder fazer uma previsão e recomendação de uma forma mais precisa ali para o seu perfil. Então, por isso que, geralmente, a gente dá uma olhada ali, tem uma série que, olha, nossa, te chama atenção, porque é algo que ele sabe que você vai gostar, porque você já assistiu algo antes e classificou.
Então, assim, ele vai poder mostrar os conteúdos mais de forma personalizada, assim como os não avaliados. Então, quando, por exemplo, você abre a Netflix, ali tem o que a gente assistiu, continue assistindo como, e o nome do seu perfil, e nisso vai ter sugestões que você vai adorar, nisso baseado nas informações que ele pegou com as suas avaliações. Aí tem as principais escolhas do dia e outras sugestões. Tudo isso baseado nessas informações, nas suas avaliações. Agora, eu irei falar sobre inteligência artificial, machine learning e deep learning, certo? Então, na inteligência artificial, ela é um campo da ciência da computação. Então, ele é voltado para o desenvolvimento de sistema e ele pode realizar tarefas de uma forma inteligente, né? Um nome bem sugestivo. Então, para isso, para a gente entender melhor o conceito da inteligência artificial, eu vou utilizar 3 categorias distintas. Então, é a IA generalizada, a IA específica e a IA simbólica. Então, na IA generalizada, a ideia é de criar máquinas capazes de reflexão, abstração, de tomada de decisão, de aprendizado e de ação em vários contextos. Todo o tipo de contexto ele vai ter essa capacidade de tomar as decisões, né? E já na IA específica, ele vai englobar as aplicações comuns do dia a dia. Então, nisso a gente tem o reconhecimento facial, então, por exemplo, reconhecimento facial do celular, a gente tem previsão de preço, então a gente pode utilizar aquele Zoom, a plataforma Zoom, onde você coloca o preço de algo, ele vai te dar ali as variações, né? A gente também pode jogar xadrez, então ele é mais voltado para do dia a dia mesmo específico, o nome já é bem sugestivo. Já a simbólica, ela é limitada, ela apresenta limitação porque o conhecimento dela é representado por meio de símbolos, como o nome também já diz, né? Então, por exemplo, ela é um sistema especialista para identificar gatos em imagens. Se a imagem do gato for alterada de ângulo, então o gato está sentadinho, está olhando ali para a pessoa, certo? Então ele tem essa imagem. Porém, se o gato deitar, então ele vai estar mudando de ângulo, as regras já para essa IA simbólica pré-definidas, elas irão falhar. Por quê? Porque o que ele tem no sistema dele é uma imagem de um gato sentado, é o que ele reconhece. Só que o gato vai deitar, ele já não vai reconhecer mais, ele não vai saber que aquilo é um gato. Então, por isso que ela tem as limitações. E também ela vai exigir mais adição de novas regras para essa variação. Então, é isso que eu estou falando. Então, se ele vai ter que ser alimentado por informações de todos os tipos de posições possíveis de gato, só que a gente sabe que gato é um bicho meio estranho para dormir, enfim. Então, isso é inviável, é um processo muito exaustivo, ineficiente, de ficar alimentando sempre esse sistema com várias informações de imagens ali de gatos, tá? Então, agora eu vou falar sobre o Machine Learning. O Machine Learning, o nome já diz, ele é o aprendizado de máquina. Então, também é uma área da inteligência artificial. Então, nessa área do Machine Learning, ele permite que os computadores aprendam e melhorem o desempenho através de um conjunto de dados. Então, para ele se desenvolver, ele precisa ali das informações, que seria, no caso, o aprendizado supervisionado que eu citei anteriormente. Então, citando aqui um exemplo para vocês. No nosso dia a dia, a gente tem, volto a dizer, o reconhecimento facial, na palma da nossa mão. Então, o sistema de aprendizado da máquina, ele é capaz de identificar as características únicas em cada rosto e associar uma pessoa específica. Então, eu tenho uma estrutura facial, a Gil tem, o Moisés, todo mundo aqui tem uma estrutura única. Então, é isso que a máquina ela vai analisar. Então, graças ao treinamento, com uma grande quantidade de imagens faciais, então ele cria um banco de dados para ele padronizar. Então, ele tem a sua imagem, na hora que ele identificar, vai desbloquear. Então, por isso que permite que o celular ele reconheça o usuário dele e ele conceda o acesso de forma mais segura, de uma forma mais conveniente. Então, se a Gil vir tentar desbloquear, não vai dar, porque a gente não tem a mesma característica que a máquina viu e identificou ali e guardou nos dados dela, tá? Agora,
Deep Learning. Isso aqui vai ser minha última parte e irei passar a palavra depois, tá? Então, Deep Learning. A Deep Learning, ele, em resumo, é uma inteligência artificial que aprende com os dados. Então, ele vai abrindo as portas para soluções e possibilidades de uma forma bem inovadora. Então, Deep Learning seria como uma leitura profunda, um conhecimento profundo, né? Então, vamos imaginar que um computador, ele aprende como o ser humano. Então, como que o ser humano aprende, né? Então, o computador, ele aprende com o humano descobrindo ali o que está acontecendo, ele vai lendo, ele vai entendendo. E a máquina é basicamente isso, ele vai descobrindo os segredos daquele dado por conta própria, conforme vai ingerindo ali aquelas informações. Então, no aprendizado da máquina tradicional, a gente precisa ensinar ela. Então, ensinar ao computador o que ele deve procurar naqueles dados. Né? Então, o computador, eu preciso que você procure tal coisa. O computador faz, então, com aquela informação, tá, tem que procurar tal coisa, procuro. Já na inteligência artificial, como se fosse mais orgânico mesmo. Ele vai aprendendo ali sozinho. Então, no Deep Learning, ele aprende pensando, né? Então, ele utiliza as redes neurais artificiais, que são inspirados no cérebro humano. Então, é como se essas redes fossem cérebros artificiais, né? Que eles aprendem com os dados em camadas. É como se fosse uma cebola. Então, a cebola tem várias camadas ali. Então, um aprendizado tem várias camadas. E assim que o Deep Learning, ele utiliza. Né, o cérebro artificial que vai aprendendo em camadas. Ele atingiu uma camada ali e ele já vai para a próxima. Né? Então, com essa habilidade, ele aprende sozinho. Então, ele consegue lidar com os problemas mais complicados, mais complexos, né? Com uma quantidade enorme de dados, como entender as imagens melhor do que no que eu havia citado anteriormente sobre gatos, né? E ele também consegue traduzir idiomas, consegue fazer previsões, uma série de coisas. Porém, ele tem tanta coisa legal assim, só que ele exige muito recurso, e isso não é algo tão viável. Né? Então, como o computador, ele precisa de um computador mais potente, ele precisa de mais dado para treinar, então ele tá, assim, a gente tem sempre que estar alimentando ali, né, para ele poder treinar essas redes neurais dele. Então, por isso que Deep Learning ela é muito boa, porém ela é muito exigente também, tá? Então, eu finalizei aqui a minha parte. Opa, gente, eu vou falar um pouquinho dos principais usos de aplicações com inteligência artificial, e eu escolhi duas áreas muito importantes e que fazem muito contexto aqui com as pesquisas da nossa universidade. A IA na medicina, muitas vezes a gente pensa que usar a IA é uma coisa muito além da nossa capacidade. Uma coisa que, por exemplo, na medicina, só algoritmos para classificar câncer. Não, a gente tem na palma da nossa mão. Por exemplo, aquele aplicativo que você usa para correr, o Strava, Adidas, Nike, através de cálculos com IA, eles conseguem ver a distância que você percorre, dicas para melhorar, dicas para tênis. O relógio que você usa, que vê seus batimentos cardíacos, consegue prever se você não está respirando direito, se você poderia manter mais constante a sua corrida. E isso tudo é com inteligência artificial. Através da inteligência artificial, você consegue ter, assim, microdados que você, às vezes, não pensaria que faz a diferença, mas faz a diferença, sim, no seu dia a dia. Sobre a IA em pesquisas para detecção de doenças, ela está sendo um mercado muito explorado, não sei se vocês acompanham, mas, por exemplo, uma pesquisa que eu encontrei disse que até 2025 vai ultrapassar de 34 bilhões de dólares o investimento nessa área, porque é uma coisa muito promissora, porque com exames de sangue, raio-x, qualquer coisa que seja um dado computável, você consegue juntar todos esses dados para verificar padrões de doenças que às vezes a gente não, que nem o médico consegue enxergar. E mais para frente eu vou trazer um exemplo disso, de que uma IA conseguiu superar mais de 80% dos médicos de uma área
na detecção de um tipo de câncer em específico. Agora, algumas microaplicações da IA na saúde, a gente tem na saúde pública, porque através da IA é possível fazer uma melhor triagem. Por exemplo, quem aí já não chegou no SUS, colocou aquela fichinha e mandou para a enfermeira. Muitas vezes, por cansaço, por estresse, os enfermeiros podem errar o diagnóstico dos seus sintomas e acabar te classificando numa amarela ou numa verde, sendo que você já está numa situação vermelha. A IA, ela diminuiria esses erros, porque ao receber os dados, sendo pré-treinada, ela permite que com uma acurácia, às vezes, de 90% ou mais, você seja diagnosticado com a tarja certa e você seja atendido no tempo hábil, o que diminuiria bastante a questão de sequelas e mortes em decorrência a erros médicos. Em pesquisas médicas, existem muitos problemas que não podem ser resolvidos com o olho humano. Por exemplo, segmentação de globos oculares. Às vezes, dessa forma, é possível ver deformações que não seriam vistas a olho nu por profissionais, porque é uma coisa que requisita uma acurácia muito grande para ser percebida. E, às vezes, essa pequena acurácia pode fazer uma total diferença na busca de um tratamento, na busca de uma, como é que eu posso falar? Uma gramatura de remédio para resolver certo problema. No suporte médico, é aquela primeira ideia. O médico, às vezes, não consegue atender em tempo hábil todo mundo. Então, se houver uma triagem boa, por exemplo, eu estou com problema na pele, eu não vou ser mandada para um oftalmologista, obviamente. Então, isso serviria como uma secretária virtual de um médico, que poderia também te oferecer, por exemplo, eu estou com um problema de pele, só que eu estou com um problema de ressecamento de pele. Cada médico profissional tem suas especialidades. Eu sou um dermatologista de câncer, eu sou um dermatologista voltado à estética. Eu que estou com problema de pele, de ressecamento, eu não vou ser mandada para nenhum desses dois, porque eles não são a melhor opção para mim. Então, com a pré-classificação da IA, eu já poderia ser mandada corretamente para o médico que melhor ia me atender. A chance de eu ter um resultado melhor no meu tratamento, por causa disso, é muito maior. E, por fim, a gente tem o engajamento do paciente. Porque, às vezes, eu não sei vocês, se vocês ficam com vergonha de quando vocês estão com algum problema, vocês vão no médico, vocês ficam assim, eu tô com dor de cabeça, vomitando, passando mal, não sei. Se você pudesse trazer todos os seus dados de relógio, isso quem usa mais é jogador de futebol, aquelas peiteiras com sensor, você poderia já mandar para o seu médico todos os seus dados de uma semana, por exemplo, que você tem se sentindo mal, e com certeza ele vai conseguir um melhor diagnóstico. Porque muitas vezes nós, como pessoas leigas em medicina, a gente não consegue pensar de que aquela dorzinha que a gente está sentindo pode fazer total diferença para o nosso diagnóstico. Então, com certeza, esse é um ponto muito especial que os dados com o IA podem fazer na medicina. Também temos a questão da medicina remota, que aí é a mesma coisa, a IA consegue te colocar para um médico especialista da sua área. A questão de diagnóstico, que eu também já comentei sobre, e a questão de cirurgia. Existem alguns tipos de cirurgia que são muito delicados, principalmente regiões como coração e cérebro, que necessitam de mãos muito habilidosas. E muitas vezes faltam esses tipos de médicos em centros cirúrgicos, principalmente em centros cirúrgicos públicos. Então, qual seria uma alternativa? TIAs, micro-robôs, que pudessem fazer essas cirurgias com bastante acurácia e que rapidamente, e que também supriria essa questão de falta de demanda de médicos. Com isso, a saúde melhora bastante. Agora, o exemplo que eu comentei mais cedo
é sobre uma pesquisa da Unicamp, sobre diagnósticos dermatológicos de melasma, em que eles utilizaram uma pesquisa americana e desenvolveram um aplicativo que você manda foto do seu melasma, que seria tipo uma pinta no seu corpo. E com 90% de precisão, ele consegue dizer se aquilo é um melasma ou se aquilo é só uma pinta. E para isso, eles usaram 50 mil fotos de lesões para poder fazer esse treinamento. Sobre o sistema base que eles usaram, esse sistema base ele tem 90% de acurácia. Ou seja, digamos que de 100 médicos, 10 erraram o diagnóstico em relação ao da IA. Ou seja, é um algoritmo bem acurado. Ele consegue fazer previsões bem incríveis. Claro que sempre é recomendado que, coloquei nesse aplicativo, obviamente não me diagnostiquei totalmente. Você precisa ir no médico. Não podemos esquecer que a IA é para apoiar. Não é porque você usou a IA e ela acusou alguma coisa que está 100% certo. Mesmo que seja 99%, você precisa da acurácia de um médico real para ter a certeza e começar o tratamento. Outra área muito importante é a área da agropecuária, ainda mais dentro do contexto do Brasil, que é um dos maiores países nesse assunto. E a inteligência artificial, nessa área, ela faz a diferença na questão de você ter um melhor monitoramento e uma melhor gestão de recursos de um ambiente rural. Segundo uma pesquisa da Markets and Markets, vai ter um aumento de 25% do uso da IA na agricultura até 2026. Ou seja, já tem um uso, mas a tendência é só aumentar esse uso numa área tão importante. Agora, alguns pontos sobre isso seriam monitoramento da lavoura. Por exemplo, você tendo acesso a imagens de satélite, você consegue ver todo o seu terreno. Vendo todo o seu terreno, você consegue também ver como funciona o clima em todo o seu terreno, o que já entra na ideia de previsão meteorológica. Ou seja, eu consigo ver onde costuma chover mais, com mais alguns dados de solo, eu consigo ver onde é mais fértil, eu consigo fazer uma previsão de rotatividade, uma previsão de... Me fugiu a palavra aqui, de o quanto de porcentagem eu ganharia de produção naquela parte, em tal época do ano, dado tal clima. Isso é uma coisa, assim, fantástica, porque aumenta demais a produção. Porque muitas vezes a gente olha a curto prazo, nós como humanos, e a gente acha uma coisa. Só que quando a gente treina um sistema especializado para isso, a gente pode ter outros resultados e com acurácias muito mais altas do que algum ser humano poderia ter. Outra questão é a automatização dentro do campo. Por exemplo, lá no Japão, eles costumam fazer criação de morango através de nossa, eu esqueci o nome, que você deixa a água pingando em cima dos morangos diretamente. Com o uso da IA, você poderia controlar o tamanho dessa gota de água, a frequência do pingo dessa gota de água, de forma que os morangos crescessem da melhor forma possível. Isso pode ser feito para qualquer outra coisa, para qualquer outro tipo de plantação. E também a questão dos drones. Por exemplo, eu preciso ficar vendo a minha plantação a cada 2 horas, por exemplo. Eu poderia programar através de IA drones para ver por cima. Eu também poderia programar IA para verificar se tem ervas daninhas. E tendo ervas daninhas, eu poderia acionar um robô que tira ervas daninhas. Ou seja, eu poderia criar um sistema totalmente automatizado que responderia o mais rápido possível a problemas que eu poderia encontrar na minha lavoura. E, aparentemente, no começo, o custo é muito grande. Mas, dado o tempo e dado o aumento de produção que você pode ter, com certeza você consegue recuperar os custos
e ter um lucro em cima dessa ideia. Um exemplo de um algoritmo muito notável nesse ponto seria a análise de satélites de imagem, que foi feito no Cerrado, em Sorriso, no Mato Grosso, aqui onde fica a nossa universidade, que a metodologia alcançou 97% de acurácia na análise de satélites. Ou seja, toda aquela ideia que eu falei de olhar, monitorar o tempo, o clima, a própria produção com satélite, ele conseguiu 97% de acurácia. Isso é uma coisa muito grande. Eu não consigo imaginar o quanto o ser humano poderia achar, eu diria uns 80%. Ou seja, nesse sentido, uma máquina ela consegue superar as habilidades de um ser humano expert na área. Isso é uma coisa sem precedentes e uma coisa que nos abre muitas discussões. Acredito, imagino vocês pensando, mas até que ponto poderemos confiar? Isso é um assunto para um outro momento, mas realmente é algo a se pensar. Até que ponto poderemos confiar em máquinas e até que ponto uma máquina pode chegar para ser melhor do que um ser humano? Para quem quiser encontrar, a pesquisa ela foi feita pela Embrapa, Unicamp, INPE, UFU, e o local que ela está publicada está aqui no slide. Para quem tiver interesse em procurar, tá aqui as informações. E aqui uma imagem ilustrativa de como funcionou o esquema dessa pesquisa. Ele fez uma pesquisa separada por tipo de plantação, pastagem, milho, e os classificadores baseados em IA. Aqui eu encerro a minha parte. Eu tentei assim, esclarecer bastante essa questão, e realmente tenho em mente que, possivelmente, muitas áreas elas vão ser substituídas por IA ou vão ter o apoio, porque nunca vai ser possível confiar 100%. Por mais que você veja acurácias muito altas, sempre é necessário ter especialistas na área, até porque muitas vezes a gente esquece, mas para poder funcionar um algoritmo, precisam de dados corretos. E para gerar esses dados, nós precisamos dos humanos, das pessoas. Se não tem pessoas gerando dados, por exemplo, só máquinas, pode acontecer erros catastróficos. Eu encerro aqui a minha contribuição com esse questionamento. Antes, de fato, da gente começar a entender os conceitos, né, das bibliotecas utilizadas para machine learning e das principais aplicações webs onde a gente consegue executar esses modelos, gostaria de falar o que de fato é o machine learning. A nossa querida colega Amanda falou um pouco, mas vamos colocar um exemplo. Machine learning, ele funciona como se fosse um aluno dedicado. Ele recebe um enorme conjunto de banco de dados. O pessoal utiliza a palavra dataset para falar isso. Tipo, como imagem, textos ou números, e aprende a realizar essas tarefas a partir deles. Por exemplo, imagine um sistema que analisa fotos de gatos e cachorros. Através do machine learning, ele aprende a identificar o animal com precisão, através do conjunto de dados que está armazenado em algum banco de dados, mesmo em diferentes poses e ambientes. Mas outra coisa que eu gostaria de falar, além dos interesses capitalistas, eu quero enfatizar e eu quero incentivar vocês a utilizar a tecnologia para salvar vidas, para melhorar a sustentabilidade do país, do mundo e principalmente tornar acessível a tecnologia para as populações mais pobres. Eu admiro muito um carinha chamado Edu Lira. Ele tem um programa chamado Gerando Falcões e ele de fato está inovando em cima disso. E a gente pode utilizar o machine learning para infinitas possibilidades, né? Um dos principais tópicos abordado é que ele pode prever o futuro,
Ele pode recomendar um produto que foi mencionado pela Giovana, pela Amanda, através do aprendizado não supervisionado e supervisionado, consegue detectar fraudes e também reconhecer objetos e pessoas, como eu acabei de mencionar, traduzir idiomas, criar conteúdo, que é o famoso copy hoje que o ChatGPT está fazendo, e como que impacta no mundo, de fato, né? Através dessa ferramenta bastante conhecida, né? Desse conceito, dessas bibliotecas de machine learning. Bom, temos diversas áreas hoje que está sendo bastante impactada, que é a da saúde, que é a parte de agricultura familiar, a parte também de satélite. E eu faço uma pergunta para vocês. Imagine se o Brasil tivesse investido em tecnologia suficiente para conseguir identificar, através de mapeamento de calor no Rio Grande do Sul, pessoas que estivessem sobre inundações. Muitas vidas seriam mais salvas em relação a isso. E, bom, gostaria de deixar bem claro, utilize a tecnologia a favor da humanidade, não a favor de dinheiro. O que vocês puderem utilizar para salvar pessoas, utilizar para criar um mundo melhor, utilizem a tecnologia a favor disso. Bom, agora de fato, vamos falar sobre as bibliotecas e as possíveis aplicações webs que a gente pode utilizar. A mais famosa que a gente conhece hoje é o Scikit-Learn. Esqueci de mencionar, levantar uma pergunta. Seria muito interessante utilizar também para identificar desmatamento. Seria muito legal se tivesse investido em tecnologia suficiente para prever o desmatamento que aconteceu aqui no nosso Pantanal. E seria muito interessante. Tem alunos que desenvolveram algumas ferramentas, eu conheço alguns alunos que desenvolveram, mas só que não tiveram incentivo suficiente para colocar em prática. Através de drone, conseguia levantar o mapeamento e a geolocalização. Bom, vamos lá. Scikit-Learn. Scikit-Learn, ela tem análise rápida de dados, né? Algoritmo eficiente para lidar com milhões de dados. E o machine learning do Scikit-Learn, ele funciona com uma interface amigável, né? Fácil de usar e aprender, mesmo para iniciantes. É legal também falar que dentro do Scikit-Learn existe os aprendizados tradicionais, que é supervisionado, não supervisionado, classificação de imagens, regressão logística, e amplia a variedade de algoritmos implementados também. Tem assim, a desvantagem dele em relação às outras que eu vou apresentar, ele apresenta um desempenho menos eficiente para modelos complexos de deep learning. Então, seria a introdução para você começar a estudar machine learning, comece pelo scikit-learn. E, assim, os modelos deles são bem intuitivos, né? Você consegue identificar as bibliotecas, como é uma comunidade open source, tem bastante gente atualizando os algoritmos, tá? Tem bastante gente criando conjuntos de dados para predições, e um dos mais comuns é através de classificação de números. Seria basicamente você escreve, de fato, os números com a mão, escrita à mão, e através de classificação de imagens desses conjuntos de dados, ele consegue utilizar o treino e o teste, e depois aplicar a predição. É bastante comum a gente utilizar esse termo, treino e teste e predição, tipo acurácia, tipo quantos por cento que ele vai me retornar de acordo com o meu conjunto de dados. E um deles é a classificação de números. Bom, é legal a gente falar também sobre o TensorFlow. Ele foi desenvolvido pelo Google. Gosto muito do Google Cloud, da forma que eles ensinam, né, que é uma forma mais intuitiva, amigável. Você consegue aprender só com um clique. É muito interessante, eu recomendo muito. E é uma biblioteca, né, de código aberto, com grande suporte da comunidade. Como eu disse, uma comunidade open source sempre está tendo atualizações para
para melhoria dos modelos deles de predição, de detecção. E a programação é intuitiva, né, estilo de programação semelhante ao Python, dentro do TensorFlow, ele facilita o aprendizado em relação a isso. Quanto mais alto nível, mais fácil de entender o sistema, o modelo de predição. Bom, temos também a classificação de imagens, como eu falei. Você consegue identificar um objeto, um animal, uma pessoa. Eles têm o Cloud Vision dentro do todo o ecossistema do Google, onde você consegue identificar de fato, utilizar a ferramenta para identificar imagens, detecção de objetos. Você também consegue utilizar essas ferramentas que está saindo hoje em dia, que é o LLM, bastante falado, é um tema que não vou aprofundar, e nem sou especialista nesse assunto, mas sendo simples, significa Large Language Model, é onde você consegue, de fato, criar uma série de, de identificação de palavras, consegue treinar o algoritmo para que ele consiga responder de acordo com o que está armazenado em seu banco de dados. O TensorFlow, ele seria um passo adiante do Scikit-Learn. É uma curva de aprendizado mais acentuada, né? É uma API de alto nível, onde facilita o uso. E, assim, ele é bastante utilizado para construir a arquitetura na nuvem. Flexibilidade para construir e personalizar modelos mais complexos e tem um amplo suporte da comunidade. PyTorch seria como se fosse um profissional do machine learning, né? Ela é uma biblioteca mais robusta em relação a, assim, ao grafo de computação dinâmico, onde oferece a flexibilidade, né? Ele tem um desempenho bastante eficiente, né, em GPUs, e ela foi criada pelo Facebook, né, desenvolvida por especialistas em IA do Facebook, flexível e intuitivo, né, fácil de usar, e, como eu disse, não recomendo começar pelo PyTorch, porque a curva de aprendizado pode diminuir. Ela é versátil e com grande comunidade, perfeito para explorar o potencial do aprendizado de máquina. Bom, como todas as maiorias dessas bibliotecas, eles conseguem ter um padrão, né, das principais necessidades que os algoritmos que essas bibliotecas utilizam, que é detecção de imagem, mapeamento de calor. E o mapeamento de calor é muito legal a gente falar sobre o NDVI, né, que seria você identificar, tipo, pô, tá mais vermelho aqui, então essa área aqui tá mais biodegradado, tá mais verde. A Giovana mencionou na área da agropecuária, que dependendo do mapeamento de calor, eu consigo identificar onde é que está mais propício para eu realizar uma plantação, onde eu vou conseguir produzir mais, se aquela área está tendo uma praga. É bastante interessante utilizar o PyTorch para isso. Agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre as IDE, ferramentas populares, né, para inteligência artificial e machine learning. Bom, o Google Colab é bastante conhecido para a gente conseguir rodar alguns modelos. É gratuito, né? E tem a base totalmente na nuvem. Ele é ideal para iniciantes, é muito intuitivo para você conseguir desenvolver alguma coisa. E se não precisa da instalação de software. Ele tem um processamento legal. Ele tem, acredito que, quase 13 GB de RAM e um armazenamento de mais de 100 GB. O Kaggle, ele fica hospedado, né, na plataforma deles. E Kaggle, para quem não conhece, é uma plataforma bastante utilizada para você realizar desafios de machine learning, ciência de dados, engenharia de dados. E ele é útil, né, para competições. Você precisa ter uma conta no Kaggle para você conseguir utilizar o Kaggle. O Papers with Code, ele é um agregador de resultados de pesquisas, né, para machine learning. Então, ele permite você comparar diferentes modelos e bibliotecas e abordagens.
ele é útil também para acompanhar as últimas tendências que saem ML, Machine Learning. Agora, vamos apresentar, né, um modelo que foi criado por nós, e esse modelo, ele é um dos mais comuns quando o estudante começa a caminhar nesse ecossistema do machine learning, da área de ciência de dados. Esse exemplo prático, ele seria da íris, né? A gente vai, através de predições, identificar que espécie que é a planta íris, se ela é setosa, versicolor ou virgínica, com base em medidas com o comprimento e a largura das suas pétalas e sépalas. Passando bem rápido aqui, a gente consegue identificar que o primeiro passo que você tem que fazer para conseguir montar um algoritmo de machine learning, você precisa importar as bibliotecas. Então, você tem que ficar atento ao modelo, né, a documentação, e usar o que você necessita. Então, nenhuma biblioteca de machine learning é melhor que a outra. Depende da necessidade que você precisa. E, assim, a gente importa as bibliotecas, e o passo 2, a gente pega e carrega os dados. Ok. Como a gente está utilizando a íris, existe o load íris, que seria a função para a gente conseguir carregar o conjunto de dados da íris, que é público. Vou acompanhar a leitura. Aqui, o conjunto de dados íris é carregado com a função load íris, especificando as frame true, que é para obter os dados com o data frame do Pandas. Pandas seria uma espécie de framework, uma biblioteca para você realizar o tratamento de dados com Python. O código seleciona apenas as características de comprimento e largura da sépola. Sepal length por centímetro e sepal width por centímetro. Para x, e a variável alvo y é definida como a espécie da íris. Bom, passo 3, onde é realizada a divisão dos dados, né? Dividir os dados em conjuntos de treinamento e teste. Como eu mencionei no início da apresentação dos modelos de machine learning. É comum você separar 70% a 80% para treino e o restante para teste. E depois disso, você realiza as predições. Você consegue identificar a acurácia. Os dados são divididos em conjuntos de treinamento e teste, usando o train-test split, com a estratificação baseada na variável alvo y, para garantir uma distribuição equitativa das classes nos conjuntos de treino e teste. Bom, passo 4. Construção e configuração do pipeline. Pipeline seria basicamente o fluxo do processo, né? O que vai acontecer daqui para frente. Um pipeline é criado com o Standard Scaler para a normalização dos dados e que Neighbors Classifier com N-Neighbors 11, igual a 11, né? Para a classificação. O uso do pipeline simplifica o processo de transformação e aplicação do modelo. Passo 5. Visualização das fronteiras de decisão. Aqui a gente vai utilizar o K-Nearest Neighbors, conhecido como KNN, para classificar as espécies da íris, e no final vamos plotar um gráfico usando o PyPlot, a biblioteca Matplotlib. E é legal a gente enfatizar que dentro, mesmo tendo os modelos de classificação, a gente consegue também visualizar a acurácia em forma de gráficos. Então, é bastante utilizado o Matplotlib e também é utilizado o Seaborn. Então, depende do gosto de cada um, de como quer visualizar. Aí, depois disso, a gente, aqui embaixo, nos comentários, fala assim: aqui 2 visualizações são geradas em subplots, cada uma correspondendo a um tipo de ponderação diferente para o KNN, uniforme e distância. O método setParams é usado para configurar dinamicamente a ponderação do KNN no pipeline antes de ajustar o modelo com os dados de treinamento. Então, esse iterador que está acontecendo aqui em cima seria basicamente para a gente ponderar
os diferentes tipos de KNN, uniforme distância. E logo abaixo, a gente consegue verificar que está sendo realizado a criação do gráfico. Como está escrito no comentário, essa seção de código utiliza Decision Boundary Display, .from estimator, para desenhar as fronteiras de decisão do modelo no espaço das duas características selecionadas. A função scatter é usada para sobrepor os pontos de dados com cores representando as diferentes classes. Aí, utilizando, né, o plot, a gente consegue visualizar a classificação dos tipos de íris que a gente estava querendo buscar, né? Então, a gente consegue enxergar que existe a setosa, versicolor e vinica através dessa classificação que foi realizada pelo nosso time.